E aí, galerinha? Beleza? Tudo em ordem? Vamos para a nossa primeira aula sobre estequiometria ou sobre cálculos estequiométricos, vocês que decidem, tá? Vamos entrar um pouquinho no mundo dos cálculos das quantidades de produtos e reagentes de uma reação. Vamos relacionar quantidade em mol com quantidade em volume, quantidade em massa com quantidade em mol. Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre massa, mol, massa molecular, a gente vai aplicar na reação química para entender as quantidades de reagentes e produtos numa reação química. Então vamos para a aula 1. Vamos dividir esse conteúdo em duas aulas, ok? Hey ho, let's go! Primeira coisa então, o que é cálculo estequiométrico ou o que é estequiometria? Vamos dar uma olhadinha na palavra. A palavra estequiometria, ela vem do grego stoichion e metron, então elemento e medida. A gente vai trabalhar com a medida do elemento? Não é a medida tamanho, é a medida quantidade. É só um elemento? Não, é a quantidade de uma substância envolvida em uma reação química. Belezinha? Então, olha, ó, o que é estequiometria ou cálculo estequiométrico? Estudo das relações quantitativas, quantidade, pode ser átomo, molécula, massa ou volume, tá? Então quantidade de átomo, de molécula, de massa, de volume, entre as substâncias que participam de uma reação. É o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam da reação química. Até agora, o que a gente aprendeu sobre cálculo químico estava trabalhando com uma substância só. Eu estava tentando enxergar a relação entre átomo, molécula, massa, volume dentro de uma substância. Agora a gente vai extrapolar isso para a reação, para a relação entre as quantidades de substâncias, reagentes e produtos, ok? Essas quantidades das nossas substâncias podem ser expressas de algumas maneiras. Que são essas maneiras que a gente está falando? Átomo, molécula, volume, mol. Vamos só dar uma olhadinha de novo nelas para refrescar um pouquinho a memória. Café? Então vamos trabalhar com a reação de formação da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. A gente vai usar bastante essa equação, beleza? Lembrando que essa equação ela é uma equação de equilíbrio. Tá? É que aí no PowerPoint é difícil colocar setinha dupla, hein? Mas é uma equação de equilíbrio, ok? Ela já está balanceada. Isso é um ponto importantíssimo que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente vai falar de cálculo estequiométrico, peguei a equação que representa a reação que eu estou trabalhando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o balanceamento. Tá balanceado? Opa, muito legal. Vamos para o cálculo. Não está balanceado? Para tudo e faz o balanceamento. Então, eu preciso que a equação esteja balanceada. Os cálculos entre as substâncias reagentes e produtos vão depender desses numerozinhos que ficam aqui na frente das substâncias, que são chamados de coeficientes estequiométricos. A gente vai usar bastante esses caras, por isso que a gente tem que prestar atenção se a equação está balanceada ou não. Lembrando que quando não aparece nenhum número na frente da substância, tem uma belinha aqui, significa que nós temos um 1. Essas quantidades, esses coeficientes estequiométricos mostram para mim a proporção em mols entre as substâncias. Então, eu tenho aqui na equação de formação da amônia 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nas quantidades que nós estamos falando aí.
Então, mol, acabei de falar para vocês que a proporção em mol entre as substâncias participantes da reação é expressa através dos coeficientes estequiométricos. Então, 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Beleza? Então, pode ser em mol. Pode ser em moléculas. Lembra lá da relação que a gente aprendeu lá atrás, que 1 mol equivale à massa molar da substância e equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas? Tá aqui de novo, ó. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como eu tenho 3 mols de gás hidrogênio, eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio. É 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Como eu tenho 2 mols de amônia, 12 mols de amônia. 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Então, percebam que a proporção entre as substâncias está sendo mantida. E essa proporção é dada a partir dos coeficientes estequiométricos. Por isso que a equação precisa estar balanceada. Essas quantidades podem ser expressas em massa. E aí vai entrar a massa molar. Beleza? Que é dada em gramas por mol. Aqui a massa está dada só em grama porque a gente já está considerando, a gente já está relacionando ela com a quantidade em mol. Então, massa do nitrogênio é 28 gramas por mol, a massa molar. Como eu tenho um mol só, 28 gramas. Massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Como eu tenho 3 mols, 6 gramas. Massa da amônia, 17 gramas por mol. Como eu tenho 2 mols, 34 gramas. Essa quantidade também pode ser expressa em volume. Lembra lá do volume molar? Né? Nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem o volume molar de 22,4 litros. Então, a gente também vai relacionar volume. Tá aqui, ó, 1 mol de gás nitrogênio, 22,4 litros. Lembrando que a gente só fala de volume quando eu falo de gases, ok? Volume de gás hidrogênio. Se fosse 1 mol, 22,4 litros. Como são 3 mols, 67,2 litros. Volume de amônia, 44,8 litros. É o 22,4 vezes 2 mols. A gente vai usar, galera, essas grandezas, essas quantidades, para fazer uma relação entre elas. Então, eu posso te dar a informação da quantidade de reagente em molécula e pedir a quantidade de produto formado em volume, em litros. Então, a gente tem que lembrar dessas relaçõezinhas aqui que a gente já aprendeu e a gente está usando bastante nas últimas aulas, beleza? Então, aqui, ó, os cálculos estequiométricos, os cálculos que a gente vai começar a ver a partir de agora, eles baseiam-se nos coeficientes da equação. Então, é importante saber que numa equação balanceada, os coeficientes nos dão a proporção em mols dos participantes da reação. Então, só para deixar registrado o que eu falei agora há pouco, beleza? Como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai proceder à resolução de um problema, de um exercício que envolve estequiometria? A gente tem uma sequência, a gente tem alguns passos que a gente pode seguir. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, se o exercício não me fornecer a equação pronta, se ele descrever o que aconteceu, a gente vai equacionar a reação. Depois que a gente equacionou, a gente vai ajustar, ou melhor, balancear a reação. Então, primeira coisa, eu preciso ter em mãos a equação da reação química que eu quero trabalhar. Se eu não tiver essa equação, eu não consigo. Então, primeiro eu preciso da equação balanceada. Depois, a gente lê no problema, a gente vai identificar quem são as substâncias envolvidas no problema.
que o exercício está perguntando, né? Ele deu quantidade de que substância? Ele quer a quantidade de qual outra substância? Então, identifica quem são as substâncias envolvidas no problema e destaca essas substâncias. Sublinha, rabisca, para você saber com quem você está trabalhando. Depois, embaixo da equação, das fórmulas de cada substância na equação, a gente vai organizar os dados estequiométricos. Então, aí a gente vai ver o que o exercício está dando e o que ele está pedindo. E quais são as unidades que ele está trabalhando. Se é mol, se é grama, se é quantidade de átomo, de molécula, se é volume. Então, a gente vai começar a organizar para montar uma regra de 3. A gente vai trabalhar bastante com regra de 3. Embaixo desses dados, a gente vai colocar o que o problema pede. Então, eu coloquei o que ele deu, embaixo eu coloco o que o problema pede, montando assim a minha regra de 3. E por último, que aí eu sempre falo para vocês, acabou a química, a gente resolve a regra de 3, ou as regras de 3. Então, a gente tem essa sequência que daqui a pouquinho ela vai ficar, ó, facinho da gente lembrar para resolver exercício. Já conversado um pouquinho sobre o que é o cálculo estequiométrico, como que a gente faz para resolver, as quantidades envolvidas, vamos resolver algumas relações? Então, primeiro, vamos ver um exercíciozinho bem simples, quando eu tenho a relação massa-massa, onde eu tenho massa de reagente e o exercício pede massa de produto, ou ele dá massa de produto e pede massa de reagente. Mas as quantidades que eu vou trabalhar das duas substâncias envolvidas na equação estão em massa. Então, o problema diz o seguinte: calcular a massa de amônia, NH3, produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio, N2, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. E ele deu aqui massas molares da amônia e do nitrogênio. Primeira coisa, montar a equação. É a equação de formação da amônia que a gente acabou de ver. Então, eu tenho aqui N2 mais H2 dando NH3. Montei a equação? Legal. Preciso balancear a equação. Se não balancear, vai dar merda. Então, aqui, ó, 2 nitrogênios do lado dos reagentes, 2 nitrogênios do lado dos produtos. 2 vezes 3, 6 hidrogênios do lado dos produtos, 6 hidrogênios do lado dos reagentes. Beleza? Voltando. Calcular a massa de amônia. Então, ele quer que eu relacione a quantidade de amônia. Ó, vamos grifar as substâncias envolvidas, porque aí o que não está envolvido no processo, você desencana. Calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, ele quer que eu calcule a quantidade de amônia produzida a partir de 140 gramas de nitrogênio, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Ele não me falou nada da quantidade do gás hidrogênio, da massa. Então, eu sei que eu não vou utilizar gás hidrogênio. Eu vou relacionar quantidade de amônia produzida a partir da quantidade de gás nitrogênio que tem na reação. O exercício ele está dando uma relação entre as massas. Mas antes, vamos só dar uma olhadinha na proporção em mols entre as substâncias. Então, aqui, ó, 1 mol de gás nitrogênio produz 2 mols de amônia. Só para a gente ter essa relação, é importante a gente conhecer a relação em mol, porque a gente precisa dos coeficientes estequiométricos da proporção em mol para resolver o problema, beleza? Sempre que o exercício envolve massa, galera, a gente vai precisar de massa molar. A gente já está acostumado com isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou relacionar as massas molares. A primeira linha da regra de 3, eu uso as massas molares que o exercício forneceu. A segunda linha da regra de 3, aí eu vou usar a relação que ele está pedindo. 140 gramas de gás nitrogênio e aí o X, que é a
massa de amônia que ele quer. Então, aqui, ó, massa molar, nitrogênio, 28 gramas por mol. Então, 1 mol de gás nitrogênio tem 28 gramas. Eu tenho exatamente nessa reação 1 mol. Então, eu posso dizer que 28 gramas de gás nitrogênio produz 2 mols de amônia. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. 1 mol tem 17 gramas. Eu tenho aqui na minha reação 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 17 gramas de amônia. Tá vendo por que eu preciso da proporção estequiométrica? Você tá entendendo? Se você não colocar esse 2 vezes 17, você vai errar o exercício, se você colocar só 17. Então, tem que balancear a equação e tem que prestar atenção na proporção estequiométrica. Beleza, usei as massas molares para a primeira linha da regra de 3. A segunda linha da regra de 3, eu vou usar os dados do exercício. Ele quer que eu calcule a massa da amônia. É o que eu vou descobrir. O que eu vou descobrir eu chamo de X. Então, X gramas de amônia. Produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Então, a quantidade de nitrogênio que ele me deu é 140 gramas. Pronto, montei a regra de 3, acabou a química. Agora é só multiplicar em X e descobrir que a massa de amônia produzida nessa reação é de 170 gramas. Beleza? Então, nós seguimos exatamente os passos descritos no slide anterior e consegui resolver um exercício relacionando quantidade de produto e reagente, ok? Vamos para o próximo. Mas agora a gente vai falar da relação massa-mol. Então, uma substância vai ser dada em massa e a outra em mol. Beleza? Determinar a massa de amônia. Então, de novo, ele quer a massa de amônia. Produzida na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. De novo, eu vou relacionar quantidade de amônia produzida a partir da quantidade de gás nitrogênio que eu tenho na reação. Só que agora eu quero a massa de amônia a partir da quantidade de matéria do número de mol do gás nitrogênio. Então, vamos de novo para a nossa equação de formação da amônia. Já vou pôr balanceada, né? Então, N2 mais 3H2, dando... ficou bonito, né? 2NH3, beleza? A gente vai de novo relacionar amônia com nitrogênio. Deixa o hidrogênio ali que eu não quero saber dele. Vou relacionar agora, galera, mol e massa, tá? Então, vamos só observar as proporções em mol de novo, ó. 1 mol de gás nitrogênio, 2 mols de amônia. Ele quer saber a massa de amônia produzida a partir de 5 mol de nitrogênio. Beleza? O que eu sei? Vamos pegar aqui, ó. Eu sei que 1 mol de nitrogênio, ele produz 2 mol de amônia. Beleza? Mas eu não quero saber mol, eu quero saber massa. Então, eu estou partindo da relação estequiométrica. Dá uma olhada, ó. 1 mol para 2 mol. É a equação que está me fornecendo essa relação. 1 mol de nitrogênio produz 2 de amônia. Mas quanto que é 2 mols de amônia em massa? 1 mol de amônia em massa é 17 gramas. 2 mols, 2 vezes 17. Então, 1 mol de gás nitrogênio produz para mim 2 vezes 17 gramas de amônia. Eu já estou indo em gramas porque eu quero a massa em gramas. A resposta do meu exercício pede que a massa... Você pede massa e que ela seja dada em gramas. Então, eu sei que 1 mol de gás nitrogênio produz 2 vezes 17 gramas de amônia. Eu quero saber quantos gramas de amônia
eu produzo a partir de 5 mols de gás nitrogênio. Olha que difícil. Falo para vocês que esse exercício poderia ser resolvido em 2 regras de 3. Tá? Eu poderia estabelecer uma relação entre a quantidade de mol. 1 mol produz 2, 5 produz 10. Depois eu transformaria esse mol em massa. Dá para fazer isso com 2 regras de 3? Dá. Eu já botei tudo numa só. Não tem problema, galera. Exercício de estequiometria, ele vai variar de pessoa para pessoa, a maneira de resolver. Tá? Então, se eu fiz com uma regra de 3, você fez com 2, se eu fiz com 2, você fez com uma, ninguém está errado. Desde que as regras de 3 sejam coerentes e que a gente chegue no mesmo resultado, né? Mas não tem problema, cada pessoa vai interpretar e enxergar o caminho da resolução do exercício de um jeito, beleza? Então, vocês poderiam ter enxergado um pouquinho diferente, em mais etapas. Ok, tá certo. Se a gente chegar no mesmo resultado, que é, de novo, 170 gramas de amônia, ok, você está certo e eu estou certa também, não tem problema, tá? Então, a gente vai ver aí ao longo dessas aulas que vai diferenciar um pouquinho, que cada um vai ter um jeito de resolver exercício de estequiometria, beleza? Próximo exemplo. Relação massa-volume. Então, a gente fez massa-massa, massa-mol, massa-volume agora. De novo com a nossa equação da amônia. Vou botar ela aqui já, para adiantar o processo. É uma equação bonita. Gosto dela. Um dia eu conto para vocês a história do processo Haber da amônia. Determinar o volume de amônia. Então, vou usar amônia, mas agora eu quero trabalhar volume em litros. Na CNTP, quando ele fala CNTP, ele já vai dar brecha para eu poder usar aqui, ó, o volume molar na CNTP, 22,4 litros por mol, beleza? Então, determinar o volume da amônia na CNTP produzido na reação entre 140 gramas de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, de novo, eu vou relacionar amônia com nitrogênio. Vamos ver a proporção estequiométrica? Eu sempre gosto, mesmo que o mol não está envolvido no processo, destacar a proporção estequiométrica entre as substâncias, para não ter perigo de esquecer essa proporção na hora de montar a regra de 3. Então, ele quer a relação entre massa. A gente vai começar com massa molar e volume molar. Então, vamos pegar a massa do gás nitrogênio. Eu tenho 1 mol de gás nitrogênio. Então, eu vou partir da massa molar. 1 mol equivale a 28 gramas de gás nitrogênio. Eu sei que 28 gramas de gás nitrogênio produz para mim 2 mols de amônia. Mas eu não quero mol, eu quero volume. O que eu sei sobre o volume? Eu sei que o volume de 1 mol de amônia, nas condições normais de temperatura e pressão, que foi o que ele deu, é 22,4. 1 mol, 22,4, eu tenho 2 sendo formado. Então, eu tenho 2 vezes 22,4 litros de amônia. Ele quer que eu determine o volume de amônia, então esse é o nosso X, litros de amônia, a partir de 140 gramas de gás nitrogênio. De novo, galera, dava para você achar a quantidade em massa primeiro, depois transformar para volume. Dá para fazer em 2 etapas também, não tem problema. Do jeito que você enxergar e achar mais fácil. Beleza? É que aqui eu tô fazendo em uma etapa só para mostrar direto que eu consigo relacionar essas grandezas sem precisar ficar fazendo várias regras de 3. Mas, se você quiser fazer várias regras de 3, achar mais fácil de entender, ok,
Tá lindo, maravilhoso. Tá? Então, X aqui vai dar 224 litros de amônia. É proporcional, vocês estão vendo, né? Beleza? Vamos para a nossa última relação, a relação mol-volume. Então, eu apresentei para vocês exemplos, 4 exemplos, esse é o quarto exemplo, 4 exemplos de cálculo estequiométrico envolvendo as grandezas que a gente conhece. Beleza? Então, o último exemplo. Quantos mols de CO2, gás carbônico, são produzidos a partir de 44,8 litros de CO, monóxido de carbono, na CNTP? Não é mais amônia. E temos o volume molar na CNTP, 22,4 litros. O exercício sempre vai fornecer isso aí pra gente, beleza? Se não tiver na CNTP, né? Porque se não tiver na CNTP, eu não posso usar 22,4. Mas o exercício vai ter que me fornecer o valor de volume. Se não for CNTP, ele vai te fornecer um outro valor, beleza? De acordo com a temperatura e a pressão a que as substâncias foram submetidas. Então, temos aqui a nossa equação de formação do gás carbônico, tá? Eu vou reescrever essa equação balanceando ela. Então, aqui, ó, CO mais meio de O2 dando CO2. O exercício me deu a equação não balanceada. Não posso usar ela assim, senão vai dar merda. Eu reescrevi a equação balanceando. Eu balanceei a equação, ok? Você poderia colocar um 2 aqui na frente, um 2 aqui na frente. Eu fui direto colocando meio na frente do gás oxigênio. Beleza? O exercício quer saber quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO na CNTP. Então, não vou precisar usar o O2, beleza? Vamos dar uma olhada, ó. Vamos fazer a nossa proporção estequiométrica aqui. 1 mol, 1 mol. Olha, 1 para 1. Bonito. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO? Eu sei que 1 mol de CO2 é formado a partir de 1 mol de CO. Eu sei que 1 mol de CO produz 1 mol de CO2. Vamos passar esse mol para volume. Então, aqui, ó, eu sei que 1 mol de CO é equivalente a 22,4 litros. Então, eu sei que 22,4 litros de CO produz 1 mol de CO2. Aqui eu mantenho mol, porque eu quero a resposta em mol. Eu quero saber quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 44,8 litros de CO. Aqui, galera, a gente não precisa nem sofrer, né? Dá uma olhadinha aqui a proporção, ó. Daqui para cá, é como se eu tivesse multiplicado. É como não, né? Eu multipliquei por 2. É o dobro. Se é o dobro do volume, é o dobro da quantidade de matéria. Então, aqui, 2 mols de CO2. Beleza? De novo, você poderia ter achado a relação em mol, depois multiplicado pelo volume. Tá certo? Tranquilinho, meus queridos? Mostrei para vocês, então, os 4 tipos de relações que existem dentro do cálculo estequiométrico. Lembrando, sempre faz o balanceamento da equação. É a primeira coisa que a gente precisa, porque a gente depende dos coeficientes estequiométricos, beleza? Presta atenção nos dados, segue aquele passo a passo que eu passei para vocês, né? Escreve a equação, faz o balanceamento, grifa as substâncias envolvidas.
acha a proporção em mol delas, depois a gente vai montando a regrinha de 3. Exercício de estequiometria precisa de prática. Se você não praticar, você não vai desenvolver o feeling da situação. Tá? Os primeiros exercícios você vai olhar e vai falar, nossa, não sei nem para onde ir. Normal, normal, faz parte. Só que com o tempo e com a prática, a gente vai conseguindo interpretar o exercício. A chave está na interpretação do problema. A gente precisa interpretar para saber direitinho o que o exercício está dando e o que ele está pedindo, ok? Então, bunda na cadeira e pratiquem, resolvam o exercício, beleza? Até a próxima aula, onde a gente vai falar de pureza, reagente limitante e rendimento de uma reação química, beleza? Beijinhos, até a próxima!